E eu quero começar direto com uma pergunta para vocês aqui, ó. Às vezes o futuro assusta e por isso eu escolhi esse tema aqui, pessoal, voltando aqui. A sua carreira ela não precisa ser uma linha reta. E nesse momento em que a gente está decidindo, às vezes, a carreira, o que a gente vai fazer, que curso nós vamos fazer, às vezes o futuro pode nos assustar um pouquinho, né? E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já sentiu meio perdido na vida, no sentido, olhando para o futuro, assim, não sabe o que fazer? Levanta a mão aí, quem já sentiu assim? Opa, boa parte, eu conversei com alguns aí, e muita gente já está nessa fase e é normal, tá? E quem também acha que no momento em que está, na idade, enfim, na fase que está vivendo, já deveria estar mais certo e ainda não está? Quem acha que já deveria? Joia, muito bem. Eu tenho uma coisa importante para dizer para vocês, e que bom que teve bastante gente que não levantou a mão, então que já está tudo certo, né? Já tem tudo definido, já tem a sua carreira clara, já sabe o que vai fazer, já sabe onde vai trabalhar, isso é muito bom também, né? E espero que a gente possa também contribuir com vocês na manhã de hoje, com essa palestra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem ainda não definiu isso, entenda uma coisa que é muito importante. Você não está atrasado. Você não está quebrado ou não é um fraco. Não é nada disso. Por favor, tire isso da sua cabeça. Certo? Você está vivendo um momento que não foi preparado para viver. Nenhum de nós aqui foi instruído, orientado para viver essa situação. Mas a gente começa já ouvindo, né? O pai, a mãe, os tios, os avós, os amigos, às vezes os professores perguntam: o que você vai ser? Que curso você já escolheu? Né? E essa pergunta vem justamente esperando uma resposta. Parece que a gente sabe dessa resposta. E a gente não tem essa resposta, não é verdade? Parece que a gente sabe, assim, tipo como um roteiro de filme, que a gente sabe lá o passo a passo. Eu vou terminar a escola normal, eu vou escolher um curso, vou me formar, e logo depois que eu tiver o canudo na mão, já vou ter um emprego perfeito, o trabalho e a minha vida vai ser um mar de rosas, um caminho, uma linha reta. Pois é. Mentiram para a gente, né? Porque a vida não é assim. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho com vocês agora, nesses momentos, tá? Então, sem perder o tempo de vocês, investindo o tempo de vocês, eu convido depois para vocês seguirem lá no Instagram e YouTube, o meu canal. Vocês vão poder me conhecer um pouquinho melhor, eu não vou ficar me apresentando aqui agora nesse momento. E aí vocês vão ter acesso também a alguns conteúdos que podem contribuir muito para a carreira de vocês, para a vida de vocês. E eu vou, depois dessa palestra aqui, é uma maneira da gente continuar isso, eu vou publicar alguns vídeos específicos para o assunto, para vocês continuarem, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então disseram para a gente, ou cobram da gente, que a vida deveria ser assim, né? Uma linha reta, uma estrada pavimentada. A gente vê muitas vezes os exemplos que a gente tem por aí de pessoas bem-sucedidas, que tiveram sucesso. A gente olha pessoas bem famosas como Bill Gates, ou então Steve Jobs, um ator famoso, ou então os popstar que estão aí na moda. A gente vê eles como atingindo sucesso, mas a gente não sabe da história, né? A gente não sabe que a vida daquelas pessoas que estão ali, tiveram sucesso, também teve seus altos e baixos. Não foi uma linha reta, não foi tudo certinho na vida dessas pessoas. Quando a gente vai ver a história delas, a gente vê que foi realmente mais parecido com uma montanha-russa do que outra coisa, né? Eu falei sobre Steve Jobs e queria comentar rapidamente um trecho da história de Steve Jobs. Steve Jobs, que fundou a Apple, né? Tem um discurso dele no YouTube, depois vocês podem procurar, e se quiserem eu mando o link para vocês. É só me avisar lá no Instagram que eu vou mandar o link para vocês desse vídeo. É um discurso que ele fez numa universidade. Vocês sabiam que Steve Jobs foi um filho adotivo? Mas o mais interessante dessa história é que a mãe biológica dele tinha escolhido um casal porque ela não tinha condições de criá-lo. Enquanto ela estava grávida, ela escolheu um casal para que eles criassem o filho, porque ela queria que ele fosse criado por um casal que tivesse tido universidade
o que ela não teve e não tinha condições de dar para ele quando tivesse a idade para fazer. E aí esse casal, quando soube que era um menino, não quis mais, porque eles queriam uma menina. E aí desistiram da adoção. E aí a mãe biológica foi procurar outra família, procurou um outro casal, e aí estava tudo meio certo quando ela descobriu que esse casal não tinha tido universidade. E ela queria desistir de doar ele para esse casal. E aí esse casal se comprometeu em dar faculdade para ele. Essa promessa foi cumprida aos 17 anos de idade, ele iniciou a faculdade, e apesar de ele não ter concluído o ensino, a universidade da qual ele ingressou, mas ele estudou por um tempo e ele tirou muito proveito daquela experiência. Mas olha só, o que fez ele parar de estudar? Foi ele estar infeliz com aquilo que ele tinha escolhido. E ao estar infeliz naquele curso que ele estava, ele percebeu o seguinte, que ele estava levando a sua família, gastando o dinheiro da família, todos os recursos que os pais haviam guardado durante os anos na faculdade, e estava infeliz com isso. Não com a situação financeira, mas com o curso que ele tinha escolhido. Então ele desistiu do curso, terminou algumas matérias, por exemplo, um curso que ele fez durante aquele período foi caligrafia, que às vezes você fala assim, puxa, mas que sentido faz estudar caligrafia? E ele estudou caligrafia, que depois, quando ele foi formatar a empresa, ele usou, né, para definir lá os tipos de letra dentro da Mac, o curso que ele tinha feito de caligrafia. Então, duas lições a gente tira dessa pequena história de Steve Jobs, é que primeiro realmente confirma que a vida não é uma linha reta, não é essa estrada pavimentada que a gente espera, que as pessoas esperam que a gente já tenha definido. E segundo, que muitas vezes você pode mudar o seu rumo, isso é natural, e que tudo aquilo que você aprende, em algum momento você vai usar. Tudo o que vocês viram nesses 2 dias aqui de evento, e nesse terceiro, como último agora, um dia pode fazer a diferença na vida de vocês. Portanto, anotem aí o que a gente vai fazer. Então, pessoal, a vida parece mais, sabe o quê? Uma trilha na mata. Sobe, desce, tem uma curva. Tem vezes que a gente tem que estar com um facão abrindo o caminho, não é assim? Fazendo o esforço necessário. A vida ela mais parece isso do que uma estrada pavimentada lá, que a gente não sabe, enfim, aonde vai dar. Ah, mas o fulano se formou em medicina e é um médico de sucesso. Ok, ótimo. Mas você sabe se ele, de repente, não reprovou em alguma matéria? Você sabe se ele, de repente, em algum momento, não pensou, inclusive, em desistir do que ele estava fazendo? Né? Você sabe como foi, quais foram os intempéries que ele teve durante a vida toda? E com certeza teve. Porque todos nós temos a nossa própria história. Cada um de vocês aqui tem a sua. Né? E essa história faz a diferença no nosso caminho. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, isso tudo que a gente, às vezes, vive, essa pressão, gera em nós uma certa confusão. Não é? Porque as pessoas perguntam para a gente o que a gente vai fazer, a gente não sabe, é natural. É natural que você não saiba, porque você não foi preparado para isso. Ninguém te orientou para isso, nem na escola, nem em casa. Tá? E os nossos pais, quando eles não cobram porque eles querem, eles querem o melhor para a gente. Eles não querem nos prejudicar. Eles não querem que a gente tome a decisão de forma equivocada. Eles fazem por amor. Então, eles querem que a gente tome uma decisão na nossa vida, mas eles perguntam isso porque eles querem o nosso bem. Mas isso, em nós, gera uma certa confusão. E essa confusão dói. Ou não? Dói. Sabe por que dói, pessoal? Porque nós, seres humanos, precisamos de sentido nas nossas vidas. A gente tem que ter um propósito. A gente não toma decisão por acaso. A gente quer ter um sentido. Ok, mas por quê? Onde vai dar isso? Principalmente na fase de adulto, na fase em que vocês estão começando uma vida de adulto. E como dizia um psicólogo, Viktor Frankl,
O ser humano aguenta quase qualquer dificuldade, menos viver sem sentido. Victor Frankl foi um dos sobreviventes do Holocausto. Tem um livro que ele escreveu justamente sobre isso, sobre o sentido que o homem busca na vida. E se você não tiver sentido, e ele viu pessoas morrerem do seu lado, porque justamente isso, elas não tinham propósito, não tinham sentido. E aí elas desistiam de morrer. Não estou dizendo aqui que todas as pessoas desistiram porque não tinham mais vontade de viver, não. Teve muita gente que foi para a câmara de gás, tem muita gente que morreu por fome, mas grande parte das pessoas que sobreviveram, elas contam porque elas queriam viver, elas queriam sair daquele lugar, elas tinham um propósito, elas tinham um sentido para a vida, apesar da situação que elas estavam vivendo. Então, muitas vezes, a gente está nessa correria, pessoal, e a gente tem uma sensação de que a gente está correndo no mesmo lugar, não sai daquele lugar, cansa, né? E a gente fica lá, enfim, não vai a lugar nenhum, mas a sensação que a gente tem é de que a gente não dá conta do tempo, que o tempo passa muito rápido e que as coisas precisam ser resolvidas logo. Mas não é assim que funciona exatamente. Vocês percebem que a realidade ela faz a gente voltar para o nosso centro, para o nosso ponto de partida? E é por isso que às vezes a gente precisa de viver essa realidade, de entender essa realidade acontecendo com a gente. Porque o que você está aprendendo nesse caminho, ele é mais importante às vezes do que as outras coisas, do que o seu próprio objetivo. Porque é esse caminho que vai construir com você. E hoje o que a gente vai fazer aqui, está fazendo, é justamente, por mais assim que vocês não percebam, mas vocês estão construindo algo juntos, né? Eu com vocês, vocês entre vocês, e você consigo mesmo, você está construindo algo que pode ser muito representativo para a vida de vocês, tá? Então, para a gente definir isso, e essa realidade, muitas vezes ela nos traz para dois tipos de visão. A primeira delas é a ótica neurótica, né? Até eu estou usando aqui um óculos que tem um colorido, e esse óculos às vezes faz a gente distorcer um pouquinho a realidade. E é isso que quer dizer a ótica neurótica. São duas formas de a gente ver o mundo. A primeira delas é essa. Quando eu estou com essa lente na minha visão, do que eu tenho a visão do mundo, ela fica muito presa no eu deveria. Eu deveria ser mais produtivo. Quem aqui às vezes pensa assim, eu deveria ser mais produtivo, eu deveria já ter escolhido minha carreira, eu deveria estar fazendo tal coisa e não estou. E fica lá num sentimento de culpa, de erro, fica focado na falta, na comparação com os outros, principalmente quando a gente vê, às vezes, um colega, ou abre o Instagram lá e a gente vê que outras pessoas já estão tendo sucesso na sua carreira e você ainda nem definiu. Então você fica lá no eu deveria. Essa é uma ótica. E quando a gente... Isso não é brincadeira não, tá, pessoal? E isso também não é algo do tipo assim, é frescura. Não, não. Isso é uma maneira distorcida que às vezes todos nós, e eu me incluo nisso, às vezes a gente vê o mundo. Mas para combater isso, a gente precisa desenvolver uma outra visão, que são as duas formas que a gente vê o mundo e que a gente pode escolher em alguns momentos como a gente vê o mundo. Essa outra forma é uma visão empreendedora. Uma visão sua empreendedora. Ah, Cláudio, mas agora eu vou ter que abrir uma empresa. Não. É sobre uma visão empreendedora da sua vida. E eu acho que vocês já devem ter ouvido aqui algumas pessoas falar sobre isso também nesses 2 dias, né? É como você empreende na sua vida. E uma visão disso. Então, quando eu tenho uma visão empreendedora para combater, por assim dizer, a minha outra visão neurótica, eu fico concentrado mais no que eu posso fazer agora com os recursos que eu tenho, com os talentos, as habilidades, o tempo que eu tenho disponível. Tudo isso é um recurso que está disponível para cada um de nós. Então, o que eu faço quando eu tenho uma visão empreendedora?
é justamente isso. Um empreendedor, ele faz as coisas com aquilo que ele tem. Ele não fica esperando o momento certo, nem as coisas se concretizarem, estarem no momento ideal para fazer. Ele vai fazendo com aquilo que ele tem, com o momento em que ele está vivendo, e ele vai fazendo a coisa acontecer. Então, o nosso foco ele muda para esse recurso. E quando a gente consegue ter uma visão mais empreendedora, a gente consegue lidar melhor com aquelas situações de pressão. Porque aquelas situações de pressão, muitas vezes, é a projeção de outras pessoas em nós. Às vezes é os nossos pais, às vezes os nossos pais queriam ser aquilo que eles não fizeram. Isso é natural, né? Ou às vezes é a projeção de um colega, um amigo que você vê que está indo bem na carreira, mas aquilo é dele, não é seu. Ou é aquela comparação que a gente faz com outras pessoas aí nas redes sociais. Então você acaba vivendo uma expectativa, um mundo, uma realidade, ou querendo viver o do outro. E não. Quando você tem essa visão empreendedora, você acaba usando um filtro. E esse filtro mostra para você a realidade. Tá? E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, a vida de vocês é mais um fato ou um ato? Vamos já entender o que é fato e um ato. Né? Mas aí, a vida de vocês é mais um fato ou um ato? O que é um fato? Um fato, ele é uma coisa que é inegável, aconteceu, é algo neutro, certo? Então aconteceu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês, todo mundo aqui é estudante, né? Ou já foi estudante, enfim. Imagina que você foi mal na prova. 3, 4. Teve uns aí que né, já se identificaram com isso. Tá tudo bem, viu, pessoal? Acontece, tá? Mas isso é o quê? É um fato. Você pode negar isso? Às vezes, para o pai e para a mãe, você chega em casa e fala que não, foi a professora que errou, né? A professora que tornou muito difícil a minha vida, né? Enfim. Mas é um fato, você tirou nota 3 ou 4, sei lá, enfim. Isso é um fato, não dá para negar isso. Certo? O que é um ato? Um ato, olha só, prestem atenção agora, se quiserem até anotar isso, seria importante. Um ato é a história que eu conto sobre aquele fato, mais a ação que eu escolho a partir daquele fato. Eu vou repetir para vocês, certo? Um fato é algo que é inegável e é algo neutro, ele acontece. Né? Você tirou uma nota baixa, acontece. Ok, está lá, é o fato. O ato, ele é a história que eu conto sobre aquele fato, mais, ou somado, a ação que eu vou agir, ou seja, que eu vou fazer a partir dali. Ok? Então, vamos fazer uma análise agora sobre esse fato da nota baixa. Se eu tenho uma visão neurótica sobre esse fato, como que eu vou reagir? Eu vou ficar dizendo assim para mim mesmo, eu sou um burro, eu sou infeliz mesmo, né? Eu fico lamentando ou fico culpando alguém, isso na visão neurótica. Quando o ato neurótico, ele fica ali se lamentando, dando desculpas, enfim, sobre isso. E aí desiste e se culpa sobre aquele fato. Agora, uma visão empreendedora, um ato empreendedor, com uma visão empreendedora, você vai olhar para aquela situação da nota baixa, você vai dizer assim, bom, tirei uma nota baixa, isso significa o quê? Que o método que eu usei para estudar não funcionou. Ou então o tempo que eu dediquei para aquele estudo também não foi suficiente. Ou então o que eu estudei de matéria não era a que caiu na prova. O que eu vou fazer a partir disso? Vou buscar a ajuda do professor, vou estudar junto com um colega, vou assistir vídeo no YouTube que me explique um pouquinho melhor sobre isso. Faz sentido isso ou não, pessoal? Né? Mas na prática a gente faz isso? Acho meio... Né? Alguns pode ser que sim, mas na prática a gente não faz porque é a nossa natureza. Por isso a gente precisa, às vezes, identificar isso. Por isso eu falo para vocês, anotem um pouquinho sobre isso, que talvez agora, neste momento, aqui, nesta hora, não faça sentido, mas depois vocês vão usar isso na vida de vocês. E por isso eu queria mostrar para vocês
um vídeo para a gente entender que o sentido ele não aparece pronto, ali prontinho, o sentido que a gente quer na vida, tá? Mas ele nasce quando a gente assume que a nossa vida toda é um ato. Um ato e, de preferência, um ato empreendedor, com uma visão empreendedora. Então vamos curtir um pouquinho esse vídeo aqui, pessoal? Tem gente que acha que sentido na vida é uma... Obrigado, Jefferson. Tem gente que acha que sentido na vida tem que ser um grande evento, alguma coisa muito grandiosa. Mas sentido é mais relacionado na vida real à presença, ao presente. Mas presença sem sentido, sem uma direção também, a gente vira bagunça, né? A gente fica sem saber o que fazer. Então, pessoal, quero convidar vocês para um outro exercício, que é criar o seu próprio mapa. Aqui é algo bem simples, mas que pode ter para vocês um impacto bastante significativo nos próximos meses. E é isso que eu queria trabalhar com vocês, principalmente nessa manhã. Tá? Um mapa que não precisa ser um mapa definitivo, um mapa provisório, porque ele é de curto prazo. Tá? Mas vocês podem, dessa forma, criar um projeto de vida que não é engessado, porque ele vai se modificando conforme a sua necessidade, conforme o seu desenvolvimento. Então, por favor, aí, anotem aí algumas coisas que a gente vai falar agora nessa parte, e já estamos partindo aí para o final, viu, pessoal? Então, vamos lá, um projeto de vida. O que a gente pode fazer agora para os próximos 6 meses? Um projeto de vida, a gente só constrói ele com 3 pilares. E é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Ó. O primeiro pilar é o das prioridades. Então, anote aí para você o que vai ser prioridade para você nos próximos 6 meses. Hoje é janeiro até julho, mais ou menos. E lembrem-se que um plano, ele depende da fase que você está na sua vida. Então, daqui 2 anos, os seus planos podem ser diferentes. Daqui 10 anos, com certeza, serão diferentes dos que você tem agora. Então, qual é o seu plano agora para os próximos 6 meses? O que você vai manter o foco e com uma visão empreendedora daquilo que você precisa hoje? Por exemplo, é uma nota melhor para o Enem, é passar no vestibular, é iniciar um novo estágio, ou iniciar um estágio, ou iniciar agora um trabalho? Enfim, qual que é a sua prioridade, aquilo que você não vai abrir mão de fazer nos próximos 6 meses. Anotem isso. Tá? A prioridade é aquilo que importa para você agora, certo? Não é nem do passado, nem lá para o futuro, mas o que importa para você agora? O que você quer atingir agora? Todo mundo anotou aí, pessoal? Hã? Sim, é sim, não é não. Vamos lá. Vamos construir algo juntos. Beleza? Então defina o seu foco para os próximos 6 meses. Uma coisa apenas. Não um monte de uma lista de coisas que a gente fez há poucos dias atrás, né? Eu quero ser mais rico, vou emagrecer. Não essa lista aí. Algo que você se comprometa a fazer mesmo nos próximos 6 meses. O segundo pilar, pessoal, é o da propriedade. O que é a propriedade? Propriedade é toda aquela bagagem que você traz. Né, a tua experiência, aquilo que você faz bem. Então, o que eu sou bom? O que eu faço bem? Tem pessoas que lidam melhor com os números, tem pessoas que são melhor, se organizam melhor, são mais organizados, tem pessoas que sabem lidar melhor com outras pessoas. No que você é bom? O que você considera que você é bom? Tem gente que é criativo, tem gente que, enfim, gosta de ajudar outras pessoas. No que você é bom? Anote isso. O que você é bom? Essa é uma bagagem que você tem, como se você tivesse uma mochila cheia de ferramentas. E aí nessa mochila, às vezes, você tem que colocar alguma coisa também, né? Se você não tiver algo para desenvolver, então onde você precisa melhorar? Eu preciso melhorar a minha comunicação. O meu medo de falar em público. Preciso entender melhor como é que é programação. Não sei, alguma coisa que você defina como o que você pode melhorar. E o que você pode melhorar buscando a sua prioridade. Tudo está linkado. Certo? Então, para a minha prioridade, o que eu preciso ainda desenvolver? Eu preciso estar mais organizado para estudar no horário certo, na quantidade de horas,
no tema que eu vou escolher, na matéria que eu vou escolher, em quem vai me ajudar a estudar para ter o melhor resultado. Tudo isso faz parte do seu plano. Ok? Então, a sua mochila de ferramentas é a sua propriedade. E por último, o último pilar, o terceiro pilar, é o pilar dos valores. E os valores é aquilo que é algo inegociável para você. São os princípios de vida que a gente vive através de princípios intrínsecos. Às vezes você sabe, às vezes você não sabe, mas você vive por eles. Né? Por exemplo, se você de repente pensa que para você um valor é a segurança, ou a honestidade, né? Ou a liberdade. Então imaginem só que você vai aceitar e vai tomar as decisões baseado nos seus valores. E se você não estiver congruente com esses valores, alguma coisa não vai estar certo. Por exemplo, se você aceitar um trabalho que um valor para você é o da liberdade, mas esse trabalho para você, ele te controla, você não consegue desenvolver as suas ideias, ninguém escuta as suas ideias. Provavelmente, apesar ou independente do seu salário, você vai estar infeliz, porque não vai estar de acordo com algum valor seu. Só dei um exemplo da liberdade, mas qualquer um dos valores que você tem, eles precisam estar de acordo com aquilo que você estiver fazendo. Então, os valores, eles vão representar, e a pergunta aqui é: como eu quero enriquecer o mundo com a minha presença? Isso é o seu porquê. Por que você está na sua viagem? Isso é um valor. Tá? Então, todo mundo tem os seus valores. E os seus valores, eles não mudam. Eles podem mudar, às vezes, a prioridade. Hoje, por exemplo, na fase que eu vivo, os meus valores, em primeiro lugar, vem a família. Mas já teve muita época da minha vida que o meu primeiro valor era o trabalho. A família estava também na minha lista de valores. Mas, naquele momento, eu precisava trabalhar mais intensamente. Tá? Não significa que deixei a família de lado, porque ela é um valor para mim, mas o trabalho naquele momento era o que eu dava prioridade para atingir os objetivos que eu queria. Então, se vocês definiram pelo menos uma coisa desses três pilares, vocês desenharam o mapa para vocês realizarem aquilo que vocês querem realizar. Tá? Não é seguro que vocês vão fazer, mas isso vai ajudar muito a vocês desenvolver o que vocês querem. Quando vocês usam a propriedade, aquilo que vocês trazem com vocês, aquilo que pertence a vocês e aquilo que vocês desenvolvem, quando vocês usam para atingir as suas prioridades, quando vocês usam as habilidades que vocês têm para atingir as suas propriedades, e dão um jeito de fazer isso com os seus valores, aí, neste momento, vocês fecham esse ciclo com um propósito, e a carreira de vocês ela passa a ter sentido e tem um propósito na vida de vocês. Ah? Talvez isso não faça muito sentido agora, mas isso vai fazer sentido no futuro, eu tenho certeza disso. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham anotado aí, a gente precisa passar para frente, e aí eu queria já encaminhar para o fechamento, já com 3 coisas que eu queria dizer para vocês aqui que servem para vocês como os próximos passos de vocês. O primeiro deles é movimento, certo? Então, a gente teve aqui, esse é o 3º dia, vocês devem ter absorvido muito conhecimento, entre em movimento. E movimento significa apenas entrar de fato em movimento. Cláudio, mas eu não sei por onde começar. Começa. De alguma maneira, dá um passo para frente, visita alguém, vai conversar com alguém, começa. Movimento. Quando você começa a movimentar, o mapa começa a aparecer. Imagina que você vê no mapa, por exemplo, você vai começar uma viagem daqui para alguma cidade, você vê no mapa a próxima cidade. Vamos usar o exemplo de Sorriso. Mas se você não entrar em movimento na estrada, você não vai fazer a coisa acontecer, né? Você não vai ver. Então você vê no mapa Sorriso e você começa a sua viagem e você vai vendo o caminho se transformar. Então movimente-se. Tá? Isso não significa que tem que ter pressa, que tem que atropelar as coisas, que tem que desistir de outras. Não, significa que você tem que apenas estar em movimento, ação, agir. Né? Não querendo ser aqui batendo tecla de novo em alguma coisa. Agir também, tendo movimento sem responsabilidade, vira bagunça. Então, assuma a responsabilidade.
a responsabilidade da história da sua vida, seja protagonista. Não pare de dar desculpa, não jogue a culpa para outras pessoas. Ah, mas é porque meu pai não me ensinou, porque minha mãe me dava chinelada. Não dê desculpa. Né? O que aconteceu com você não define o que vai ser o seu futuro. Então, assuma a responsabilidade da sua vida. E terceiro, isso tudo feito com coerência. E quando a gente não entende muito bem a coerência, a gente precisa começar a tentar alinhar isso. Aquilo que eu penso, o que eu sinto e o que eu ajo. Se isso estiver de forma congruente com tudo aquilo que a gente escreveu, pessoal, a receita do sucesso está bem mais próxima de ser atingida. Beleza? Não sei se isso faz sentido para vocês agora ou não, mas em breve ou no futuro isso pode fazer muita diferença na vida de vocês. Lembrem-se sempre dessas palavras, né, dessas frases. A carreira ela é uma forma de contribuição social. Ela é uma forma de você contribuir para o mundo, para a sociedade. Tá? Porque o seu trabalho ele é um veículo para deixar a marca no mundo. De alguma maneira, cada um de nós aqui já está ou vai estar contribuindo para um mundo melhor ou para a sociedade onde a gente vive. Pelo menos essa é a expectativa que todos têm e é o que vocês estão fazendo, se preparando para contribuir para Sinop. A gente hoje ouviu a história de Sinop. Imagina vocês no passado, imagina vocês no futuro, o que vocês podem fazer, desenvolver, trazer ou então contribuir para este mundo. Foi isso que fizeram os colonizadores dessa cidade, e por isso que a gente está aqui hoje. A gente tem que dar graças a eles. Eles deixaram a sua marca, agora está chegando a sua vez de deixar a sua marca também para o mundo. E aí lembre-se que sentido ele nasce quando você percebe que a sua vida, apesar das turbulências, apesar dos altos e baixos, e com os seus talentos, com todas as habilidades que você desenvolveu, ela vai servir para algo além de você. E aí eu quero finalizar com esta manhã, essa palestra com vocês, com uma mensagem, né? Uma mensagem final que não é minha, mas ela serve para todos nós. A sua carreira não precisa ser uma linha reta, mas ela precisa ter sentido enquanto você está construindo ela. Muito obrigado, pessoal.